Olá, pessoal. Boa noite a todos os presentes aqui, tá? É uma satisfação imensa estar recebendo vocês aqui no nosso curso de alfabetização e letramento. Desde já quero agradecer a confiança que vocês estão depositando aqui na Saberes Compartilhados, tá? E também no meu profissionalismo, tá bom? Muito obrigado mesmo pela confiança, pela parceria. Eu tenho certeza que esse curso ele vai agregar muito conhecimento aí na prática de vocês, na sala de aula, no dia a dia, tá certo? Gente, o nosso objetivo deste curso é trazer para vocês a forma de alfabetização baseada na neurociência e também trazer para vocês um conhecimento voltado para o uso da abordagem fonológica, tá? Consciência fonológica, trabalhar com os sons das letras e os sons, enfim, desse aparato todo que é a alfabetização, tá bom? Eu me chamo Auri Braga, tá? Sou pedagogo, sou licenciado em Educação Física, licenciado em Ciências Biológicas e Filosofia, tá? Eu tenho cursos de formação na área da neuropsicopedagogia, psicopedagogia também, formação em alfabetização e letramento, cursos na área de brinquedoteca, curso na área de leitura escrita, de contação de histórias, enfim, tá? E atualmente eu sou acadêmico do curso de fonoaudiologia e terapia ocupacional. E justamente foi por causa de estudar a fonoaudiologia que eu aprendi muitas coisas referentes à questão do ensino da língua e à questão dos sons também, tá bom? Algumas informações iniciais, gente, do início do nosso curso. Primeiramente, a gente vai trazer aqui para vocês pontos importantes, tá bom? O curso, vocês fizeram a inscrição gratuita, o curso ele é gratuito em si, tá? As aulas, enfim, elas acontecem em dias específicos, aos sábados e às segundas-feiras, ok? Depois que finalizar esse curso, você pode aí ter acesso ao material, tá? Que é apresentado em aula, como os slides, as apostilas, e caso você queira receber a certificação no final, você paga a taxa acordada no momento da tua pré-inscrição, tudo bem? Então vamos lá. O intuito desse curso, gente, é trazer uma fundamentação sobre a questão da alfabetização por meio dos sons, certo? Um dos maiores desafios do professor hoje é conseguir alfabetizar uma criança, principalmente quando ela está ali nas séries iniciais. Nós sabemos que, por lei, a criança, ela, até o segundo ano do ensino básico, ali da segundo ano das séries iniciais, a criança precisa sair alfabetizada, né, lendo e escrevendo. E um dos maiores desafios que os professores têm, e nós temos, porque eu sou professor do primeiro ano, é justamente esse: por onde começar, o que fazer. Nós temos as bases, já que nós já aprendemos no decorrer da nossa vida, os níveis, criança que está no pré-silábico, silábico, silábico alfabético. Enfim, esses níveis são os níveis da escrita. É aquilo que a criança já consegue escrever, consegue, que ela já teve a maturação para escrever, compreender aquilo que ela está escrevendo, aquilo que ela escreveu. No processo de alfabetização fonológica, gente, que é um dos métodos que eu utilizo, que eu estudei muito para mim poder estar colocando esses conhecimentos em sala de aula, ele traz uma abordagem que vai seguir um passo a passo. O objetivo deste curso para vocês é mostrar esse passo a passo, tá? O que fazer em cada uma das etapas para que a tua criança ela consiga ler as suas primeiras palavrinhas aí nas primeiras ações que você está desenvolvendo, tá bom? Primeiro vamos entender um pouquinho sobre de onde vem esse som, a descoberta desse mundo sonoro. O mundo sonoro, na educação infantil e nas séries iniciais, gente, ele é algo fundamental para que a criança consiga desenvolver as capacidades de leitura futuramente, tá bom? E a gente coloca aqui como o som estando na base dessa pirâmide. Imagina uma pirâmide e o som, ele é o que vai estruturar as outras etapas que a criança vai ter para aprender a ler. Primeiro, o que é, professor? O conhecimento sonoro, essas habilidades de identificação de sons, tá? E não necessariamente o som das letras, mas os sons que a criança ela ouve, ela está ouvindo ali no seu dia a dia, tá certo? O que é consciência fonológica?
Meus queridos, a consciência fonológica, conforme vocês podem ver, tá? Ler, é a habilidade de olhar para o som da fala. Olhar para o som da fala como um objeto de análise, independente do significado da palavra. Antes de entender que a letra S tem um desenho, uma grafia, uma escrita, a criança precisa perceber que existe um som sibilante. E esse som aparece na letra, no início da palavra sapo e no meio de pássaro, tá? Primeiro é importante que a criança conheça o som o qual ela está falando, que ela está produzindo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender o passo a passo. Muitas das pessoas começam, gente, fazendo a alfabetização, mostrando as letras. Você mostra a letra A, mostra a letra B e faz um sequenciamento de letras. A, B, C, D, C, enfim. E a criança ela vai se habituar a decorar essas letras. Um exemplo bem prático que eu dou para vocês é esse aqui, ó. Nós estamos aqui, tá? Imagina se você ouvir um som agora de um gato. Você não está vendo o gato, mas você ouviu um som de um gato. O teu cérebro vai ou não vai identificar esse som? Vai. No teu cérebro, ele vai mostrar, fazer uma imagem mental de um gato. Por quê? Porque em um momento da tua vida, você associou o som do gato com a imagem do gato. E na alfabetização não é diferente. Se você vê uma lhama, tu viu uma lhama pela primeira vez. Uma lhama é um animal, você viu ali deixa eu ver aqui, um animal bem exótico. Um koala, você viu pela primeira vez. Eu te perguntar, qual é o som que o koala faz? Imita o som do koala. Tu não vai saber, porque é a primeira vez que você está vendo aquele animal. Diferentemente do gato, quando eu digo, tu escuta o miado do gato, eu te pergunto, que animal é esse? Mesmo sem você ver o gato, tá? Como ele é algo que faz parte do teu dia a dia, e tu teve um aprendizado natural, você vai saber que aquele som é referente ao gato, mesmo sem você ver o gato. E a ideia é essa. Não adianta a criança ver a letra sem saber o seu som. Não adianta a criança ver letras sem saber os seus sons. É necessário, primeiramente, que ela aprenda os sons para depois fazer a visualização, tá? Deste som no concreto, quem faz o som, e juntar para poder formar ali suas primeiras habilidades de leitura. Então, assim, gente, a gente deve começar pelos sons por causa disso. É preciso seguir uma rota fonológica. Uma rota fonológica. Auri, o que é esta rota fonológica? Então, vamos lá. A rota fonológica, gente, ela é o caminho, tá? Que o meu cérebro, ele vai precisar organizar até eu conseguir chegar na leitura. É uma rota fonológica. Como que se dá essa rota fonológica? Então, vamos observar a seguinte informação. O cérebro humano não nasceu programado para ler, tá? A escrita e a leitura foi uma invenção humana, o ler e escrever. No entanto, nos conhecimentos históricos, nós sabemos que antes de viver, do homem evoluir para a civilização que nós conhecemos hoje, bem no passado, vivíamos-se na pré-história, e vocês sabem muito bem como era a pré-história, como que o homem vivia, de forma nômade, ele não tinha um lugar fixo, enfim, tinha toda aquela estrutura social. Porém, o homem descobriu e inventou a escrita. Depois que o homem primitivo inventou a escrita, a humanidade automaticamente entrou para a história. Ela passou a ter registros conscientes com códigos de linguagem referente à sua compreensão de mundo. Ou seja, iniciou-se a escrita. Tá? Mas o nosso cérebro, ele não nasceu programado para ler e escrever. É uma invenção, tá? Mas o nosso cérebro, ele é programado para ouvir falar, gente. Pode observar que uma criança, ela aprende ouvindo. Aprende a falar ouvindo alguém falar. Ela reconhece os sons, reconhece a voz da mamãe, do papai, reconhece sons dos animais, enfim. Porque é uma habilidade natural do nosso cérebro, o ouvir e o falar, certo?
quando nós treinamos o ouvido, nós estamos o quê? Pavimentando a estrada, ou seja, preparando uma estrada onde as letrinhas vão passar depois. É da mesma forma, a criança ouve um som, um miado de gato. Nunca ouviu um miado de gato na vida. Ouvir aquele som, ela vai ficar o quê? Já ficar assim, espantada, ficar curiosa. E a mamãe vem e diz, meu amor, é o som do gato, que é o gatinho, o bichinho bem mansinho, olha como ele é fofinho. Quando a criança for ouvir o som do gato, o cérebro vai evocar uma imagem referente àquele som, que é o gato, certo? Então é por isso que na consciência fonológica a gente começa a trabalhar isso. Por quê? Porque se evita uma decoreba, gente. Aquilo que se é decorado tem mais facilidade de esquecer, tá? Quando a criança ela entende o som, ela para de adivinhar. Ela para ali de decorar letras e ela começa a decodificar de verdade. Existe uma diferença entre decorar e decodificar. Decorar é registrar mentalmente uma sequência lógica, numérica, uma sequência alfabética, e decodificar é entender que aquele símbolo, aquela letra, ele representa um som, ou que o som que eu escuto é representado por uma letra. Isso é decodificar de verdade. É muito comum se deparar com crianças que você pede para escrever a palavra Brasil. Aí escreve Brasil. Qual é a primeira letrinha? B. Aí a criança vai, B, como é o B? Aí automaticamente ela diz, B de bola. E ela vai, escreve o B, porque ela vai evocar essa imagem decorada que ela teve da letra B. Ela não aprendeu o sentido que o B é um som explosivo. B, B, B. Sempre que ela B, for trabalhar desse som de explosão, B, a bomba, B, o som da boquinha, B, ela vai lembrar que esse som, assim como o gatinho, esse som também é de alguém, ou de algo, ou de uma letrinha B, tá? Isso é decodificar de verdade. Outro ponto interessante é o princípio alfabético. Nós, no método fônico, gente, nessa habilidade fonológica, a gente não desconsidera o princípio alfabético, tá? O princípio alfabético, ele é a base da nossa leitura, da nossa escrita, da língua portuguesa. É o que nós utilizamos para representar aquilo que nós falamos. Porém, da forma que o alfabeto ele está organizado, não estou respeitando o processo mental de aquisição aí da leitura, tá? E a gente vai ver isso mais à frente, como é que se dá esse processo. Primeiro ponto. A criança, ela precisa descobrir que as letras representam os sons da fala, que eu chamo de fonema, tá? Ou seja, existe a letra, que é como você escreve, e existe o fonema, que é o som que essa letra tem na palavra. Por exemplo, a letra A. A letrinha A, ela tem 2 sons. Na palavra avião, observa, avião. É o som do A aberto, A. No ão, o A é mais puxado para dentro, ó. Avião. 2 sons diferentes para uma mesma letra, ou seja, a letra A, nessa palavrinha, avião, ela apresenta 2 fonemas, ou seja, 2 sons diferentes como se pronuncia, ok? E aí, quando a criança consegue fazer essa distinção, consegue ter essa percepção auditiva, a escrita ela vai virar algo mais simbólico. Se ela não tiver essa percepção, a escrita vira apenas um desenho sem sentido, tá bom? A fundamentação da neurociência. O método fônico ele é baseado na neurociência, certo? E eu, dentro do meu trabalho diário, eu junto a neurociência com as questões sensoriais. No meu conceito que eu aplico, eu trabalho uma alfabetização multissensorial. Como que é uma alfabetização multissensorial? Eu trabalho ouvir, tá? A criança vai ouvir,
trabalha o sentir e o fazer. Ela ouve, ela experimenta, ela sente ali e ela faz. Porque se você mostra o desenho, tá? Eu faço o som da letra S. E mostro o desenho no quadro da letra S, qual foi o contato sensorial que a criança teve com essa letra para ela poder acomodar no cérebro? Não teve. Observa só, como eu digo um exemplo, como é importante você sentir, você ouvir, sentir, ver e sentir. Quando eu digo assim, gente, não coloque a mão no fogo porque queima. Tá? Você já tem uma ideia do que é queimado, do que é calor. A criança não. Muitas das vezes ela vai colocar a mãozinha no fogo. Ah, ela sentiu que queima. Automaticamente, jamais ela vai repetir isso. Por quê? Porque o cérebro processou algo concreto. Sempre que você utilizar o som de uma letra, que você tenha a letra concreta, gente. Ou a massinha de modelar, tá? Para a criança montar aquela letrinha. Ou uma letra, a letra móvel grande, tem umas grandes assim de EVA, mais durinha. Porque quanto mais contato a criança tiver com a letra, ouvindo o som, mais ela vai identificar aquilo na palavra escrita, tá? Irei mostrar para vocês também durante o decorrer desta aula, certo? O cérebro humano não lê letras, ele processa sons e converte em imagens mentais. Vou dar um exemplo bem claro que justifica essa afirmativa. Vamos pegar as famílias silábicas da letra T. Tá, té, ti, tó, tu. Eu vou ler a palavra Tiago. Vamos soletrar Tiago. T, I, A, G, O. Tiago. Qual é o primeiro som que eu escuto de Tiago? Primeira sílaba? Ti. O ti faz parte de qual família silábica? Tá, té, ti, tó, tu. Onde é que está o erro, gente? Se eu for ensinar a família silábica da letra T, a escrita vai ser a mesma. O T e o I juntos. T, I juntos. Que fica ti. Lá em Pernambuco, o T e o I não é ti, é ti. Tá, té, ti, tó, tu. Da mesma forma, a família silábica do D. Da, dé, di, dó, tu, no Ceará. Lá em Pernambuco, da, dé, di, dó, du. Percebeu a diferença? A escrita é a mesma, DI, porém a pronúncia do som é diferente, di e di. Não é verdade? Por quê? E aí entra na parte do regionalismo. Mas o que eu quero dizer, te explicar com isso? Porque se o cérebro lesse as letras, DI seria di. Simplesmente di, o correto, porque parte do som inicial. Da, dé, di. Som do D. Se fosse no Ceará mesmo, o som do di seria já, jé, di, jó, ju. Entendeu? Por isso que se comprova que o cérebro não lê letras. Ele processa sons e converte esses sons em imagens mentais. Por isso que o D e o I, eu no Ceará digo di e quem é de Pernambuco diz di, mas a escrita é a mesma, DI. Ok? Isso comprova que o nosso cérebro não lê letras. Ele identifica sons e transforma esses sons em uma imagem mental. Observe essa gravura, tá, gente? O nosso ouvido, ele tem a capacidade de captar sons. A criança, ela está nesse universo de captação de sons. No entanto, que no período ali da primeira infância, 0 a 2 anos, a criança, ela começa já a interpretar o mundo por meio dos sons. O choro é mais presente, tá? As birras, gritos, por quê? Porque ela interpreta por meio do som. O nosso ouvido, ele capta esse som, tá? E depois ele vai processar de forma mental ali no nosso cérebro, ele processa essa informação. Esse processamento faz com que o nosso cérebro compreenda
e perceba esse som, dando aí uma imagem para ele. Como eu havia explicado para vocês a questão do gatinho, tá? Aqui, ó, voltando. Nesse mundo de barulho, a criança vai ouvir a voz do professor, a voz da professora, do pai, da mãe, da vovó. Ela não está vendo nenhum dos dois, mas se você perguntar qual dos dois é a voz do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, ela vai saber te dizer. Por quê? Porque o cérebro dela já processou cada uma dessas vozes, já identificou, já relacionou e o cérebro já acomodou essa informação. Em qualquer lugar do mundo, essa criança vai saber diferenciar a voz da mãe dela de outra pessoa. Por quê? Porque o ouvido captou e o cérebro ele teve esse processamento, essa percepção e essa acomodação do som. Isso é o que acontece também no processo de alfabetização com o método fônico, tá? Outro ponto também que o método traz, gente, é a plasticidade cerebral. A capacidade que nós seres humanos temos de quê? De desenvolver aí, não é? O aprendizado. Não existe pessoas que não aprendem, toda criança é capaz de aprender. O cérebro é capaz de aprender, tá? Ele antes era desacreditado nessa informação, mas hoje, quanto mais estímulo o teu cérebro tiver, mais aprendizado ele vai ter. Só que, porém, tem que ter o estímulo correto para que não haja bloqueios no processo de aprendizagem, tá? Dentro desse processo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar os sons e também caretas, gente. É importante que a gente consiga desenvolver caretas, tá? Atividades com caretas. Por quê? As caretas e os jogos sonoros não são brincadeirinhas. Eles são uma fisioterapia cerebral. Estamos ensinando o lobo temporal aqui, tá? Região do nosso cérebro, a ouvir melhor e o lobo frontal a sentir o movimento da fala. Sem esse treino, o cérebro da criança fica míope, ou seja, eu vou usar esse sentido, tá? Ele não consegue enxergar ou identificar os sons e aí o que está por trás da escrita. Em outras palavras, a partir do momento que eu faço uma careta, vamos brincar de fazer careta. Aí você faz careta com a criança, faz os mungangos, né? Como diz o Nordeste, faz caretas e tudo mais, caras e bocas, e pede para a criança repetir. Quando tu fizer isso, a criança vai entrar em um modo neurocientífico que é o neurônio espelho, tá? Nós sabemos que a criança ela aprende por imitação. O ser humano aprende por imitação. Ele vê e reproduz. Prova disso os bocejos, quando a pessoa boceja, quando alguém diz que está coçando o olho. Geralmente, o cérebro ele vai interpretar aquilo como algo que ele deve reproduzir. Chama-se neurônios espelhos, tá? Dentro do campo da alfabetização fonológica, quanto mais brincar de fazer careta tu fizer com a criança, mais vai estimular o cérebro a perceber posteriormente o movimento da boquinha na realização daquele som. Vamos brincar de fazer careta, tu vai estimular, tá? O brincar de fazer careta é estimular o cérebro a trabalhar os neurônios espelhos para que quando você for apresentar a letra e como é que essa letra se articula na boca, a criança já vai estar com o terreno preparado para receber, pois você já estimulou os neurônios espelhos anteriormente na brincadeira de fazer caretas, tá? Ele coloca também um ponto, ó. Quando o professor faz a careta do som, por exemplo, o som da letra S, a boquinha. Quando o professor faz o som e a careta, a criança ela vai imitar. Os neurônios espelhos entregam em ação ali, o processo, eles entram em ação, e a criança começa a sentir o som no próprio corpo, antes de começar a entender essa relação, tá? Vamos brincar de fazer caretinha, vamos brincar de fazer caretinha. Olha só para minha boquinha, olha só para minha boquinha. Vamos fazer o som assim. Aí repete. Vamos brincar de fazer caretinha, vamos brincar de fazer caretinha. Olha só para minha boquinha, olha só para minha boquinha.
Vamos fazer o som assim. Tá? Olha o som do medo. Quando for apresentar a criança a letrinha U e o seu som, ó, o neurônio espelho que tem no nosso processo já vai ativar essa informação e a criança vai associar, tá? A aprendizagem associativa aí também. Ele fala também, gente, aqui sobre algumas dicas importantes, tá? E dentre essas dicas tem um material que está preparado para vocês, preparei, né? Que traz algumas dicas bem interessantes. Porém, temos que prestar atenção em uma informação. Hoje é nosso primeiro encontro e na segunda também, tá? Ou seja, são 2 encontros referentes a um tema. A apostila de vocês ela é liberada na segunda, visto que os 2 conteúdos eles foram dados, tá bom? Que é um conjunto de aulas. Quando você terminar a aula hoje, você vai lá no grupo, vou liberar uma atividade, você vai realizar essa atividade também. Muitas dessas atividades vai ser feitas em salas de aula com as crianças de vocês, para quem tem criança, quem trabalha com essas crianças já, tá bom? Dica para vocês. Professor, neste primeiro momento, nesta primeira aula, não se preocupe com a escrita das letras do papel, tá? Não se preocupe, até porque só se escreve aquilo que se fala, aquilo que se lê. O foco total é o treino do ouvido. Se a criança não consegue perceber que sapo começa com o som S, ela terá muitas dificuldades para gravar ou grafar a letra S depois. Primeiro a gente ouve, depois a gente sente e por último a gente escreve, tá? Dá para fazer em sala de aula? Dá, gente. Dá para usar na tua rotina, na acolhida. Eu vou mostrar para vocês aí um plano de aula, sugestões de plano de aula, tá? Para aplicar essas atividades. Inclusive, tem o passo a passo dessas atividades aqui. O que tu fazer primeiro para a criança já ser estimulada no processo de leitura dela. Outro ponto são essas etapas que eu trouxe. As etapas para o processo de alfabetização em sala de aula. Tem uma etapa. A primeira etapa delas é a imersão nos sons, tá? Eu sempre coloco aí 5 etapas, por quê? Porque antes da criança vivenciar a escrita, ela tem que vivenciar a leitura. Primeiro lê, depois escreve, tá? Essa é a imersão dos sons, que é a orientação dessa primeira aula. Depois da imersão do som, gente, tu pode fazer a imersão do som, eu aconselho fazer em 1 semana, 2 semanas, tá? A criança vai ter uma imersão nos sons. No segundo momento, que você vai organizar, vai ser a imersão nos sons das vogais, trabalhar somente os sons das vogais e as atividades sensoriais, que eu vou ensinar para vocês também no próximo encontro, tá? Depois, imersão nos sons esticados, mais atividades sensoriais. O alfabeto, as consoantes, elas são divididas em 2 principais sons. Os sons esticados, como o som da letra F, ó. Outros sons esticados, Z, S, S. São sons esticados, tá? Para depois vir os sons explosivos, B, D, K, ok? Tem que ter essa sequência também, é importante para que o cérebro consiga compreender e ir colocando de um nível mais fácil para um nível mais difícil. E por último, nós vamos fazer as brincadeiras com sons e formando sílabas, para que a criança consiga já formar sílabas e ler as primeiras palavrinhas dela, tá? Aqui tem o material do alfabeto, que tem, não sei se dá para vocês verem, tem a letrinha E, tá? A pronúncia da boquinha é a figura de elementos que esse som começa e também as 4 formas da letra E aqui, tá? As 4 formas que se usa a letra E. Material muito bom também, que você encontra ele facilmente na internet, procurando essas atividades. Então, esse material, ele trabalha isso. Eu vou imersando as crianças dentro do que eu proponho trabalho. Quando eu fazer a imersão nos sons das vogais, vou trabalhar somente os sons das vogais, tá bom? Na segunda imersão, que pode ser 1 semana, 2, vai depender da realidade da tua turma. Aí eu começo a juntar os sons, gente, ó.
para vocês verem aqui, ó. O sonzinho, né? Aquela criança já deve ter, já foi trabalhado. Ó, formato da boquinha. Tá? Isso aqui é depois que tu fizer a imersão com os sons e as caretinhas. Ai, ela vai juntando. Ai, ela leu. Quando a criança entender que essa letra é um som e esse é um som, e que juntando forma a palavrinha ai, aí você já conseguiu iniciar o processo cognitivo da aprendizado da leitura. Depois é pro ban, pro fá, pro dá, certo? Aí nós temos também algumas práticas que eu organizei para vocês, que podem ser feitas em sala de aula. A primeira delas, gente, é o bingo sonoro. Não importa se ela está na educação infantil, se está no primeiro ano, no segundo ano, se ela está com atraso ou não atraso. Se você quiser fazer nesse método, tu vai primeiramente ter que iniciar com o bingo sonoro, com a imersão nos sons, que é aquela primeira etapa lá. Geralmente, os bingos sonoros, a criança ela vai identificar sons da natureza, de objetos e de animais. Fica a teu critério, tá bom? Esses recursos é muito fácil de encontrar na internet, tá? No Google Imagens, lá no Pinterest também. Aqui é um bingo, certo? Um bingo com animais, com sons de meios de transporte, tá? Geralmente os meus eu utilizo muito adaptando para a realidade dos meus alunos, como animais que eles conheçam ou meios de transporte, tá certo? Então, assim, esse recurso tu facilmente encontra e dentro da internet mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, gente, de como é que eu utilizo. É importante que a criança faça essa percepção de som, certo? Que ela perceba o som, que ela escute, saiba diferenciar, para que quando você for trabalhar as etapas dos sons das letras, elas já tenham isso aí bem definido no cérebro e na memória delas, tá certo? Aqui é o exemplo de vídeo que eu trouxe para vocês verem de como que se aplica. Então, gente, como vocês podem observar, tá? São cartelas com animais e a criança ela vai fazer essa percepção e essa distinção, tá? Você pode estar usando todos os dias na etapa 1, que é a imersão nos sons, e usar as fichas variadas conforme vocês podem ver aí no modelo também, viu? Gente, depois aqui, né, dessa atividade do bingo sonoro, deixa eu mostrar para vocês a outra etapa, tá? Que é importante fazer. Caretas com sons. Explorar como a boca se mexe para emitir sons gerais, tá certo? Vou explicar para vocês aqui também. Como nós já havíamos visto, tá? A importância de se fazer os sons, caretas para as crianças, para poder desenvolver a questão do neurônio espelho. Quanto mais atividade você faz para que a criança explore as expressões faciais, reconheça os sons dos animais nessa articulação da boca, você vai conseguir desenvolver essa questão da percepção do espelho neurônio. Como o que vocês podem observar na imagem, isso vai ajudar vocês na hora que vocês forem apresentar os sons das letras, tá? Outra ponto que eu coloco, pessoal, são músicas e histórias, onde eu coloco o personagem dentro do som que eu vou trabalhar, tá? Aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma página de um livro que eu escrevi, certo? Sobre a questão de trabalhar os sons das letras dentro de histórias. Dentro dessas histórias, tá? Que eu criei, tem o material onde eu trago isso, porque eu estava pesquisando na escrita dos meus artigos na produção do doutorado, dos artigos, e apresentei essa ideia que eu escrevi sobre a importância de colocar os sons, tá, dentro de histórias, que a criança pudesse ter aí essa percepção, essa imersão dentro da história, tá? Como vocês podem observar aqui, gente, eu trouxe uma história que vai trabalhar assim o som da letra S, tá bom? Esse material ele faz parte do meu acervo. Caso vocês queiram comprar separadamente, está disponível para vocês, tá? Que, por exemplo, vamos enfocar na história da serpente.
É importante ler sempre colocando uma ênfase maior no som da letra. Ó. A serpente sucia sabida, ela sobe a serra e salta no sapato. Suci, Silvia, suave. Observa, gente, que eu trabalhei o som dentro da história. Como eu havia dito, esse é um livro, tá? Que tem toda os sons, as letras, desde as vogais, as consoantes esticadas, explosivas, que eu preparei para ajudar no meu processo de alfabetização, tá? Como eu disse, aqui é o livro Histórias Fonológicas, que eu escrevi quando eu estava aí na produção dos meus artigos do mestrado e doutorado. Caso vocês queiram adquirir, tá, pessoal? Ele não faz parte do curso, é um material que eu montei junto com as canções para me ajudar no processo de alfabetização e tem dado muito certo. Ele é vendido separadamente, tá bom? E quem tiver interesse, né, de adquirir esse material, como eu disse, pode estar entrando em contato comigo, tá? Que eu disponibilizo para vocês aí, tá bom? Mas é um material que tem me ajudado bastante no meu processo de alfabetização, como fruto de pesquisa, onde ele conta histórias voltadas para a percepção dos sons, tá? Desde a primeira imersão e também as outras etapas, com as vogais, as sílabas esticadas, né? E também as explosivas para poder auxiliar nesse processo. Quanto mais bom, gente, mais lúdico é, tá bom? A criança ela precisa estar sendo inserida aí nesse processo. Como eu havia dito para vocês, tem a questão também da música, né, que eu trabalhei, desenvolvi usando a inteligência artificial, os métodos de música para trabalhar a exploração desse som da letra S. Como vocês vão ver a seguir, essa música ela vai ajudar na exploração e ajudar a criança a compreender melhor a percepção do som e também aí auxiliar no processo de leitura, de escrita futuramente. É importante isso, gente, que nós possamos usar os recursos disponíveis, tá? Vamos ver aqui. Pela grama alta ela vai passar, vem ouvir o som que a serpente faz. Escuta o segredo, bem de mansinho, é o sussurro do vento no caminho. Que som legal! Então, gente, essa música, né, ela trabalha o som da letra S de forma bem lúdica e que você pode estar cantando por ser uma música pequena aí com a tua criança e também desenvolvendo essa percepção sonora. Quando for fazer a imersão das letras esticadas, aí você pode estar usando essa música, que também foi um dos recursos que eu preparei com todas as outras letras, sabe, onde cantar ali com a criança, para que ela possa explorar de forma mais lúdica, como eu havia falado. Importância de você estar utilizando, tá? Aqui, pessoal, eu trago um exemplo de plano de aula que você pode estar utilizando dentro da sua rotina. Como eu havia dito, você pode estar fazendo essa imersão na semana, no mês, quem vai saber é tu, de acordo com a realidade, tá bom? Mas o passo a passo é o mesmo. Primeiro, a acolhida. A criança precisa trabalhar essa questão do ouvir. Eu coloco sempre o ouvido de morcego, onde eu paro com elas, sento elas no chão e peço que elas observem quais são os sons que elas estão ouvindo naquele momento, naquele lugar. Você evita julgamentos, evita críticas, mas que elas consigam sentar e, de fato, perceber o som, quais sons elas estão ouvindo, tá? Depois eu passo para o passo 2, que é a dinâmica, o bingo dos sons. Todos os dias realizar essa atividade, esse processo, utilizando sons de animais, sons de instrumentos musicais, sons da natureza, sons de meios de transporte. Uma atividade que você vai diversificando. O foco é ela aprender a ouvir, aprender a diferenciar e associar a que pertence aquele som. Isso vai ajudar drasticamente, assim, vou usar esse termo, no momento em que ela for depois estar adquirindo aí a concepção da escrita, da leitura, com base nos sons das letras, tá? Já aqui no passo 3, aquela parte que eu falei da atividade que vocês vão fazer, as expressões faciais, as caretinhas, para cada som, tu vai explorando ali uma careta para que a criança consiga olhar, brincar com isso e desenvolver nela essa questão do neurônio espelho, gente. Se a criança para te imitar,
porque a criança aprende com a imitação, que ela olha para ti, ela vê a tua expressão, vamos fazer o sonzinho da cobra, sss. Aí tu brinca com essa expressão facial, quando você for apresentar os sons das letras, automaticamente o cérebro dela já vai estar condicionado com o neurônio espelho a fazer essa compreensão do que a criança está vendo, tá? Se ela já desenvolver essa percepção de reconhecer a expressão facial, com certeza mais à frente, quando você for fazer o uso da boquinha para representar o som, ela vai também assimilar isso, tá bom? E aí nós temos o passo 4, que é a imersão musical, tá? É onde eu utilizo as músicas para me poder estimular na compreensão dos sons, essa imersão, tá bom? Aí vocês podem estar utilizando músicas diversas, eu utilizo aquelas que eu criei, certo? Mas vocês podem estar utilizando aí as músicas que vocês quiserem para estar desenvolvendo essa percepção sonora. Lembrando, gente, primeira etapa é a imersão nos sons. Músicas, bingos sonoros e expressões faciais, tá? Não importa se você vai trabalhar com sons de animais, sons de meio de transporte, mas os sons, músicas, para depois você apresentar o passo a passo da imersão nas vogais, depois a imersão nas consoantes esticadas e depois nas consoantes explosivas, tá bom? Até a criança vir a formar a palavrinha dela. E, gente, vamos chegando ao final. Quero agradecer a vocês pela parceria, pela confiança no nosso trabalho, tá certo? Estarei disponibilizando para vocês lá no grupo o drive das atividades a partir de segunda-feira. Que atividades são essas, professor? São as atividades que são mostradas aqui, gente, o slide e a apostila do curso, tá bom? Essas atividades extras que vocês veem, vocês podem estar conseguindo algumas na internet, tá? E essas mais específicas que eu faço, como não é do curso, vocês podem, se quiser, adquirir comigo posteriormente, tá bom? Então, assim, nossa aula hoje é segunda-feira, tá? Aí eu vou estar disponibilizando, realizem as atividades, revejam esse material. Segunda-feira que vai ser liberado a apostila para vocês do conteúdo, leiam, estude, e segunda-feira o grupo vai ser aberto para vocês tirarem as dúvidas de vocês em relação aos nossos temas, tá bom? Próxima semana vamos ver sobre a imersão nas vogais, depois imersão nas consoantes explosivas, esticadas e sucessivamente dentro desse processo, tá? Tendo que for melhor para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham um excelente fim de semana, bons estudos e até a próxima. E fiquem agora com as minhas crianças lendo. Lindo elefantinho muito fofo, ele adora tomar. O vento ficou muito forte e sua pipa se perdeu no céu. Aniversário. Ela fez 12 anos. Pipoca é muito divertido. A Dani tem uma peteca. A peteca da Dani é colorida. E a barata. Sofia viu a barata. De Felipe.